Olá, meu nome é Sinara, sou professora de língua portuguesa e neste primeiro vídeo vou trabalhar o conteúdo do capítulo 4, unidade 1, frente A, do livro pertinente aos segundos anos. O conteúdo é período composto por coordenação. Relembrando ao que foi dito anteriormente, período é uma frase que possui uma ou mais orações. No caso de período composto, frase que possui duas ou mais orações. E por coordenação, significa que essas orações são independentes sintaticamente, são coordenadas, portanto, independentes sintaticamente. Então, exemplificando essa situação, eu tenho duas orações independentes: os alunos chegaram à escola e os alunos dirigiram-se à sala de aula. Eu posso unir essas duas orações de formas diferentes. Então vamos lá, vou aproveitar já o que está escrito aqui. Ou eu posso usar uma vírgula para unir essas orações. Os alunos chegaram à escola, vírgula, dirigiram-se à sala de aula. A palavra aula não apareceu, ponto. Ou eu posso, os alunos chegaram à escola e, substituir a vírgula por e, dirigiram-se à sala de aula. Ou seja, eu uni as duas orações, lembrando que cada uma tem uma informação completa. Isso significa que elas são independentes sintaticamente. Então, gente, analisando os períodos desenvolvidos de maneira diferente, nós vamos classificar as orações coordenadas agora. Os alunos chegaram à escola e dirigiram-se à sala de aula, num primeiro momento, não apresenta nenhuma das duas orações os conectivos. Isso significa o quê? Que elas vão receber o nome de orações coordenadas assindéticas. Por que assindéticas? Porque não apresentam conectivo. Muito bem. Nesse segundo momento, nós vamos reparar que como a vírgula foi substituída pela conjunção e, então, nesse caso, já há a introdução de um conectivo. Portanto, a primeira oração mantém-se sem conectivo e recebe o nome de oração coordenada assindética. Então, os alunos chegaram à escola, é mantido a mesma classificação do que foi dito anteriormente, porém, a segunda oração já recebe uma denominação diferente. Por quê? Porque esse e é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, isso significa o quê? Que ela vai receber o nome de oração coordenada sindética aditiva. Tá, e o que significa isso? Significa que esse e dá ideia de adição, por isso ele foi introduzido nessa oração. Então, essa oração, essa segunda oração, recebe o nome de oração coordenada sindética aditiva porque a conjunção é aditiva. Então, o nome da oração nada mais é do que, além desse acréscimo, oração coordenada sindética, o nome da própria conjunção que inicia essa segunda oração. Da informação do período anterior, então nós tivemos um caso de aditiva, os alunos chegaram à escola e dirigiram-se à sala de aula, então e dirigiram-se à sala de aula, como foi dito anteriormente, oração coordenada cinética aditiva. Além dessa aditiva, há outras orações coordenadas sindéticas também que vão manter a mesma questão utilizada anteriormente, ou seja, o nome da oração vai depender do nome da conjunção. Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Essa segunda oração vai fazer o papel de quê? Contrariar o que foi dito anteriormente. Quando isso acontece, nós chamamos de oração coordenada sindética adversativa. A conjunção utilizada, mas. Também poderíamos ter, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Além disso, ora fazia suas atividades, ora ouvia música. Nesse caso, nós temos duas orações iniciadas por conectivas no mesmo período. Esse tipo de oração nós chamamos de oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Porque dá a ideia de alternância, ou seja, a pessoa fazia as atividades
e ouvir a música. Lógico que cada uma em seu devido tempo. Muito bem. Percebam que essa utilização das conjunções repetidas vai acontecer na maioria dos casos. Ora, já, quer, seja. O ou pode ser repetido também, mas ele também pode ser usado separadamente, sozinho. Ok, neste caso, perceba, siga o mapa ou peça informações. Já não mantém a mesma ideia do período anterior. Por quê? Porque no primeiro momento nós dizemos que a pessoa fazia as duas coisas, porém em tempos diferentes. Nesse segundo momento, não. Nesse segundo momento, então, passa a ideia de quê? De opção, de escolha. Ela vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. Então, nós temos a oração coordenada sindética alternativa, mantendo duas situações diferentes, dependendo da conjunção que eu vou usar. No primeiro momento, alternância, como já foi dito, e no segundo momento, através do ou, seja ele repetido ou usado sozinho, vai passar a ideia de opção, escolha. Dando continuidade à classificação das orações coordenadas sindéticas, nós vamos ter um outro tipo de oração coordenada sindética. Passou por um procedimento cirúrgico, portanto, vai se ausentar das aulas temporariamente. O portanto, da ideia de quê? Da ideia de conclusão. A segunda oração vai concluir o que foi dito no primeiro momento. Muito bem, além do portanto, nós poderíamos utilizar logo, então, assim, por isso, separado. E também poderíamos utilizar o pois. Porém, esse pois, quando inserido nessa condição de conclusão, vai ser sempre utilizado após o verbo e entre vírgulas. Então, eu preparei uma outra oração, um outro período abaixo, com orações menores, para que vocês pudessem ter visualizar essa ideia. Está doente, ponto e vírgula. Normalmente nós utilizamos ponto e vírgula porque em seguida nós queríamos utilizar duas vezes a vírgula muito próximo. Então, para evitar de utilizar mais uma vez a vírgula para separar orações, então nós podemos utilizar o ponto e vírgula. Então, está doente, ponto e vírgula, não irá, vírgula, pois, vírgula, a escola. Percebam, o pois aparece depois do verbo. Todas as vezes em que isso acontecer, o pois vai ter valor de conclusão. E é lógico que somada a todas as demais palavras para realmente ter esse valor. Então percebam que aqui o segundo momento está realmente concluindo o que foi dito no primeiro momento. Muito bem, para finalizar as orações coordenadas sindéticas, nós temos um exemplo de oração coordenada sindética explicativa. Choveu, vírgula, pois as ruas estão molhadas. Fiz questão de utilizar o pois novamente, por quê? Porque neste momento ele já é utilizado para passar ideia de explicação. E aí é possível observar uma outra condição para ele ter essa ideia. Ele é sempre inserido no início da oração em que se encontra. Pois as ruas estão molhadas. E há sempre uma vírgula antes. Tá? Lembrando que somente as aditivas não apresentam vírgula. As demais, todas deverão ser iniciadas por uma vírgula. Ou seja, quer dizer, a vírgula antes da conjunção que inicia a oração. Muito bem, gente. Então percebam que nesse segundo momento, a oração, pois as ruas estão molhadas, indica uma explicação em relação à primeira oração. E assim nós findamos esse conteúdo. Muito obrigada.